Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje eu vim para mais uma listinha. Puxei um papelzinho aqui e vou fazer uma listinha com vocês. A gente já fez uma lista anterior aqui sobre coisas antigas que ainda valem a pena. Baseado nessa lista, a gente vai falar hoje sobre coisas antigas, mas que merecem ficar no passado. Deixa elas lá. Coisas que envelhecem mal. Vinhos que avinagraram. Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu like é muito importante. O like é o combustível deste canal. Este canal precisa do like de quem nos assiste. E se você gosta do Blog do Chiquito, te convido a ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse aqui o apoia.se/blog do Chiquito, ou clica aqui no botãozinho Seja Membro e você se torna um padrinho do Blog do Chiquito. Por pouquinho por mês você vai ter desconto nas empresas parceiras, material exclusivo, acesso antecipado a esses vídeos e a todos os outros, live restrita, muita coisa bacana e ajuda o canal. O canal sobrevive graças à sua ajuda. E fica de olho também nas nossas lives. A gente está sempre ao vivo aqui, quarta, sábados, domingos, feriados. De repente, às vezes, de vez em quando, tem umas lives do Chiquito. Fica de olho, você vai ficar sabendo de todas as lives se você se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos falar de veiaria? Daqui a pouco. Antes, vamos soltar uma vinheta. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Coisas antigas no plasmodelismo, mas que merecem ficar no passado ou serem apenas colecionados, coisas que não têm mais valor na bancada. Tá? Acho importante isso. Tem coisas que vale muito para um colecionador, a caixa, o vintage, o saudosismo, o cheirinho de coisa velha, né? O jeitinho antigo de fazer as coisas. Pode haver esse valor sim, né? Não irei refutar esse lado colecionista. Mas eu vou falar do lado bancada, né? Essas coisas não valem na bancada. Se você tem um desses, ou se você vai comprar um dessas marcas que eu vou falar nesse vídeo de listas hoje, saiba que é uma compra que vai ser melhor você manter na sua coleção, bem guardada, bem limpinha, a caixa se mantém bonitinha. Se você levar para a bancada, irá se arrepender. Anote aí. E a primeira marca que eu vou falar hoje tem tudo a ver com a história do plasmodelismo. A história do plasmodelismo está apoiada nesta marca. Eu estou falando da Airfix. Mais precisamente, a antiga Airfix. Porque existe uma nova Airfix rodando por aí, e essa produz kits muito legais. Essa daí, se for um kit da nova Airfix, abraça e leva correndo para a bancada, que você vai ter uma experiência bacana. Mas não dá para dizer isso da Airfix com seus kits até 2006, 2007. A Airfix ela foi fundada por um polonês chamado Nicholas Cove, refugiado na Inglaterra. Ele era um fabricante de brinquedos na Polônia, mas fugiu para a Inglaterra devido à sua ascendência judaica. E em 1939 ele fundou a Airfix na Inglaterra, continuando uma tradição que ele já tinha da família dele de produzir brinquedos, mais precisamente brinquedos em borracha. Ele fugiu da Polônia. Você tá ligado que rolou na Polônia, né? Em setembro de 39, né? O ano que ele fugiu para a Inglaterra e fundou a Airfix lá. Ele produzia brinquedos em borracha,
Mas justamente por causa do início da Segunda Guerra, a borracha virou um material muito escasso e muito valioso, então não sobrava borracha para a indústria de brinquedos, por exemplo. Mas estava nascendo um produto novo, né? Os primeiros polímeros sintéticos, que a gente chamaria de termoplásticos, e hoje a gente só chama de plásticos, estavam começando a se popularizar na indústria, né? Primeiro, o mais importante de todos foi o baquelite, que era um substituto sintético para madeira e é usado até hoje. E os primeiros estirenos também, as primeiras formas de nylon estavam nascendo ali no final dos anos 30. E esses sim eram matérias-primas mais baratas. Mas logo nos primeiros anos, a Airfix se viu presa a contratos com o governo. Nos primeiros anos, Nicholas Cove quase não conseguiu produzir brinquedos. Ele produzia peças em plástico e também em borracha para a Força Aérea Inglesa, conhecida como RAF, Royal Air Force. Por ele ter esses contratos militares, ele já tinha trânsito dentre os fornecedores da RAF, e também por ele ser um produtor de brinquedos, ele produzia carrinho, aviãozinhos, coisinhas de borracha, patinhos de borracha, sabe o patinho de borracha? Ele entrou numa licitação e acabou vencendo uma licitação para produzir pequenas aeronaves em baquelite para a Força Aérea Inglesa. A Força Aérea Inglesa tinha um sistema bastante curioso. Eles filmavam os voos dos aviões e tem um negócio que chama GunCam, né? A câmera das armas, que é acionado a partir do momento que o piloto aciona o gatilho, né? E filma alguns segundos dos disparos. Eles usavam esse sistema para reconhecer outras aeronaves e fazer o controle de vitórias dos pilotos. Os ingleses, eles eram bastante rigorosos com esses números, né? Então, os números de abate dos pilotos ingleses são os mais confiáveis da guerra, seguido pelos alemães. Mas os mais confiáveis de todos eram os ingleses, porque eles eram muito rigorosos e categóricos para fazer esse catálogo. E eles usavam essas filmagens também para obter reconhecimento de novas aeronaves, né? E o que isso tem a ver com o modelismo? Eles desenvolveram um projetor de cinema especial que, quando você projetava a imagem coletada pelo avião numa sala devidamente preparada, ou seja, com o projetor na distância certa da tela, a tela do tamanho certo, você montava tudo bonitinho, a imagem da projeção ganhava uma escala, ganhava uma profundidade mensurável, tá? Então você podia medir, por exemplo, o tamanho do avião, velocidade do avião, né? Porque você, através daquela imagem 2D projetada numa sala devidamente controlada, você ganhava um fator escala ali para mensurar, né? Muito importante para analisar os novos aviões, por exemplo, que a Luftwaffe empregava, né? A RAF não recebia o in-action dos aviões, eles tinham que descobrir na marra o que os alemães estavam usando. E, curiosamente, né, como essa escala era controlável, se você pegasse um modelo de avião e colocasse nessa projeção, né, você acertasse com o tamanho do que você estava vendo na tela, né, você conseguia fazer algumas mensuras, né? E a escala desse avião, para rimar com a imagem da tela, para ele ser mensurável, tinha que ser 72 vezes menores. Então era uma escala para 1,72. Aí, a partir dessa escala, você ficava posicionado numa posição próxima ao projetor, né? E você media a distância daquele aviãozinho 72, você sabia a distância, você sabia a velocidade, você conseguia mensurar algumas coisas. Mas o avião tinha que estar 72 vezes menor. Era o cálculo que eles acharam, era o cálculo. Esse número esquisito vem por causa dessas circunstâncias todas e por causa também que eles não usavam o sistema métrico, eles usavam
o sistema imperial. Isso aí, com certeza, lá no sistema imperial devia dar um número mais azeitado, né? E não um número tão esquisito, 72 vezes, né? Por que não 73 ou 76,5, né? Mas é daí que nasceu a escala 72, porque o contrato que a Airfix se meteu exigia que eles fabricassem pequenos aviãozinhos na escala 1,72 para rimar com esse projetor especial que a RAF utilizava e depois a Força Aérea Americana chegou a usar também. E como esse sistema de projetor era utilizado para pesquisa das aeronaves inimigas, saber como que eles estavam voando, o que eles estavam utilizando, né? As empresas envolvidas na construção desses modelos, a Airfix era uma delas, tinha acesso a todo e qualquer material referencial das aeronaves alemãs. Então, tudo que os alemães conseguiam de planta, de fotografia, de imagem, de medida, de comparativo, de peça que caía na cabeça, acabava passando para a Airfix, porque a Airfix precisava ter as medidas adequadas para produzir os aviões. E com o fim da guerra, né, eles terminaram a guerra e eles tinham esse know-how todo e um monte de molde de aviãozinho sobrando, né, na escala 1,72. Então, logo nos primeiros anos pós-guerra, a Airfix continuou fabricando esses aviãozinhos em baquelite na escala 1,72, mas começou a vender para o público civil, para as crianças. Mas esses modelos eram montados, eles não eram os nossos kits ainda, eles tinham as plantas, eles tinham as referências, estavam habituados a trabalhar com isso, mas eles estavam vendendo aviãozinhos montados. Mas a Airfix foi a primeira marca a fabricar um kit. Quando eles estavam expandindo essa série de veículos, as crianças não queriam só avião, queriam trator, caminhão, carro de corrida. Eles desenvolveram um tratorzinho, eu não lembro exatamente, acho que foi um Ferguson, sei lá, eu vou pesquisar, se eu achar eu coloco aqui na tela. Eles desenvolveram um tratorzinho em plástico que era feito de várias peças, ele não era uma peça única como eles conseguiam fazer, por exemplo, nos aviõezinhos, ele era várias peças injetadas que seriam desmontadas ali na fábrica e montadas para ser entregue para a criançada, como eles já faziam com algumas peças. Mas o caminhãozinho ficou um pouco complexo e a Airfix, no final da guerra, com a crise, a recuperação econômica que estava rolando na Inglaterra no pós-guerra, né, a grande mão de obra da Airfix, lá no tempo da guerra, eram feitos por mulheres, porque os homens estavam em combate, né? Com o final da guerra, rolou um fenômeno das mulheres voltarem para as casas, cuidarem das suas famílias, dos seus filhos, dos seus esposos. E a Airfix sofria muito com um problema que todas as empresas da Inglaterra sofreram na época de escassez de mão de obra. Resultado, eles não tinham quem montasse o tratorzinho para eles na fábrica. Eles tinham as máquinas, tinham as injeções de plástico, tinham os tratorzinhos feitos, mas eles não tinham mão de obra para montar o tratorzinho, para vender o tratorzinho para as crianças. Foi aí que o Nicholas Cove teve uma sacada já que ele não tinha os montadores suficientes na fábrica dele, ele vendeu a matéria-prima que saía da injetora. Ele vendeu as peças no plástico, presas às árvores ainda, colocou uma caixinha e escreveu lá na caixa: faça você mesmo, né? O famoso do it yourself, que a gente chama de AI, né? Hoje em dia, ou DAI, né? Faça você mesmo. E daí nasceu o plastimodelismo. O plastimodelismo nasceu aí porque esse foi o brinquedo mais vendido do Natal de 1949 na Inglaterra. Virou uma febre mundial nos anos 50 e ganhou corpo, ganhou força. Todo mundo que estava fazendo miniatura de coisa começou a vender miniatura de coisa desmontada e nasceu a nossa indústria. Então a nossa indústria nasceu de uma preguiça da Airfix de montar o tratorzinho para nós. Obrigado, Airfix. Preguiça não, vai. Eles não tinham mão de obra, tá?
foi uma sacada, melhor. Uma sacada da Airfix. Da sacada da Airfix começou o nosso hobby, né? Não era para falar da história do modelismo nesse vídeo hoje, mas acho que vocês curtiram essa história, não curtiram? Se vocês curtiram, deixa o like aí. A gente tava falando de coisas do passado, né? E a Airfix é uma coisa do passado. Então, uma empresa que ganhou muito corpo nos anos 50, introduziu a militaria, ficou muito forte nos anos 60, foi líder de venda nos anos 70. E Airfix é sinônimo de plastimodelismo na Inglaterra e alguns países, principalmente países de língua inglesa, colonos da Inglaterra, né? Como por muito tempo a gente esteve aqui, hoje eu não sinto mais tanto isso, mas quando eu comecei eu sentia muito, né? Você queria explicar para as pessoas o que você fazia da vida, você fazia, eu monto revel. As pessoas, você monta revel, as revel estrelas, o revel Kiko, as pessoas já sacavam. Na Inglaterra você fala, eu monto Airfix. Você não fala assim, eu sou plastimodelista. Se plastimodelista, você fala, se eu sou scale modeler, só um outro scale modeler vai te reconhecer. Na Inglaterra, você quer falar para sua avó que você monta kit, você fala assim, eu monto Airfix. Airfix, entendeu? É o sinônimo de plastimodelismo na Inglaterra. Mas tá, o pioneirismo não é sinônimo de qualidade. E Airfix sofreu muito com isso. A liderança, a fama, o sinônimo, né? Você ser sinônimo de alguma coisa para Airfix fez muito mal para ela. Porque ela tava com o peixe dela garantido, né? Ela não precisava se esforçar. Todo mundo que montava kit tinha que comprar um Airfix, principalmente na Inglaterra, né? Vamos pensar assim, anos 60, anos 70, era um mundo que não era tão globalizado assim, né? Não tinha AliExpress para você comprar um kit do outro lado do mundo, né? Então todo mundo que queria montar kit na Inglaterra tinha que acabar comprando o Airfix, né? Assim como os outros países do Commonwealth. Isso fez mal para as empresas. Para todas as empresas regionais, isso acaba fazendo mal porque elas ficavam muito inchadas e muito soberbas, né? Não se preocupavam com a qualidade dos kits. E de fato, os kits da Airfix antiga, daquela Airfix dos anos 60 até os anos 90, são kits muito ruins. Os kits da Airfix eram muito ruins. Tem exceções? Tem exceções. Assim, você consegue pegar um catálogo enorme de kits e pinçar algumas coisas são boas, outras coisas são montáveis, mas o resto era a mais pura titica inglesa embalada numa caixa, né? E eu não estou nem comparando com os kits de hoje, né? Eu estou comparando aos kits da mesma época. Tinha coisa muito boa já rolando nos anos 70, coisa muito boa rolando nos anos 80, nos anos 90, enquanto a Airfix empurrava porcaria para cima dos seus clientes, tá? E era preguiça, porque quando ela resolvia fazer coisas legais, como alguns dos seus aviões na Scalum 24, que são kits bacanas, o Mosquito 148, que não é um kit ruim, alguns outros aviões 148 também não são kits tão ruins. Quando ela queria fazer um negócio diferenciado, para vender caro, para impressionar alguém, ela fazia. Mas o grande bolo de coisas dela eram coisas feitas sem esmero nenhum, sem qualidade nenhuma, coisas que envelheceram muito mal. E a partir do momento, lá nos anos 90, que o modelismo começou a ser uma coisa só no mundo, as pessoas começaram a primeiro comprar de catálogos por correio, depois veio a internet, depois veio as grandes... Aquela Airfix não aguentou. Aquela Airfix foi arrasada pela concorrência, principalmente as concorrências asiáticas pré-China, Japão, Coreia, detonaram com a Airfix. A Airfix passou anos e anos capenga, e quando chegou os chineses, então, os chineses entupindo o mercado de kit bom e barato. Kit bom, não é ótimo, mas é kit bom e kit barato. A Airfix não aguentou. A Airfix não aguentou, entrou em bancarrota, entrou com concordata, teve intervenção do governo para salvar os funcionários. Foi
rebosteio. E como eu disse, poucas coisas desta época da Airfix prestam, tá? Então, assim, aquela linha 172 das caixinhas azul, os aviões 172, nossa, aquilo ali já era ruim na época que lançou. Tá? Aquilo ali começou ruim e envelheceu muito mal. Tá? Então, se você tem uma caixa, né, essas caixas antigas da Airfix, vale a recordação, vale para você estar lidando com um pioneiro do plástico modelismo, né? Mas só para isso, tá? Só para isso. O resto joga fora. E a nova Airfix? Bom, a nova Airfix é um negócio diferente. E quando ela quebrou, ela sofreu uma intervenção do governo inglês que manteve ela funcionando capengamente por um tempo, até que ela foi comprada por uma outra gigante inglesa, que é a Horby, uma marca grande de trens, né, de ferro modelismo, gerida por um milionário indiano. Então a Airfix hoje é uma empresa de capital indiano e boa parte da sua produção é feita na Índia, inclusive. E a Hornby virou um conglomerado. Esse cara tá comprando marcas atrás de marcas na Europa, marcas tradicionais, semifalidas, e dando um banho de loja, assim, recuperando bem os caras. E desde essa época, de 2007 para cá, que já é bastante tempo, né? Já são 16 anos, é isso? A Airfix mudou muito. Ela mudou muito o seu conceito de fazer kit, refez todos os moldes, relançou todos os aviões, né? Se livrou bem da carga antiga que eles tinham. Não completamente, tem que tomar cuidado, que eles têm uma série chamada lá o Classic Vintage, tem que tomar cuidado com esses kits são colecionáveis, mas a maioria dos Classic Vintages você pode ter surpresas desagradáveis na bancada, né? Alguns dá até para encarar, assim, são os melhores, né? São os itens da Airfix que a gente sente falta, mas são poucos, tá? E tem que tomar cuidado também que tem coisa antiga nas caixas vermelhinhas, nas caixas modernas da Airfix. Então vale aquela dica sempre, dá aquela consultadela no ScaleMates para ver se você não está comprando uma coisa antiga da Airfix. Outra coisa que merece ficar no passado ou preservada na prateleira de alguém são os kits clássicos da Revell, principalmente das encarnações da Revell brasileira, né? A Keycolor e a Kiko também, né? A Keycolor e Kiko tem uma relação uma coisa com a outra, mas não são exatamente a mesma empresa, tá? Vou tentar explicar nesse vídeo aqui. A Revell foi fundada em 1943 por um descendente de alemão, o Lewis Glaser, o nome dele, descendente de alemão, mas já segunda ou terceira geração, nascida na América. Foi fundada na Califórnia, era a grande empresa de plástico modelismo da costa oeste. Tinha sua maior rival era a Monogram, que era da costa leste, ficava em Chicago. Mas ela foi fundada em 43. Era uma empresa que fabricava modelos de navio em madeira e também possuía alguns contratinhos militares ali na época da guerra, tá? Para produzir miniaturas para uso tático, para uso de instrução, para a Marinha Americana, tá? Uma história bem parecida com a da Airfix, inclusive, né? Então, eles tinham acesso aos navios, algumas plantas, as medições, eles tinham acesso ao material para construir os modelos de navio na época, tá? Mas também produziam modelos prontos, modelos montados. Ela foi fazer o primeiro kit plástico dela em 1953, já passado um bom tempo da guerra e com a febre do plástico modelismo estourando na Europa. Eles tinham esse know-how todo de fazer kit, de ter planta de navio, de ter acesso a arquivos da Marinha, e resolveram entrar na brincadeira e lançar o primeiro kit plástico deles
que foi o SS Missouri numa escala super maravilhosa, essa escala aqui, né? Uma escala linda de 1 para 535. A escala, com certeza, também nascida de alguma medição do sistema imperial, né? Com certeza. Quando dá esses números esquisitos, é porque alguém escalonou uma medida em jardas, em pés, é alguma coisa assim, tá? Não, apesar de ser engenheiro, eu não sei de onde saiu esse número, mas aposto um café com pão de queijo que, se a gente procurar a origem desse número, vai passar por uma medida esquisita, assim, um covo, né? Uma braça, né? As medidas imperial, as coisas esquisitas que tem. Né? Nós, né? A medida em nós, né? Você pegava o braço assim do marinheiro, né? Você esticava uma corda, fazia um nó. Esticava uma corda, fazia um nó. Por isso que é a medida em nós, né? Quantos nós tem? Então, tipo, cada nó, a distância entre um nó e outro é tipo um antebraço de um marinheiro, né? Mas se o antebraço do marinheiro for diferente de um navio, aí é problema de quem tá com o braço errado. Né? Então eles lançaram o Missouri, foi um sucesso, eles venderam pra caramba aquele modelo de navio, né? Muito elogiado na época, e dali a Revell não parou mais, tá? Até ser um dia a maior empresa de plastimodelismo do mundo, e não é mais. Não é mais? A Revell não é a maior empresa de plastimodelismo do mundo? Hoje sim, mas não é a mesma Revell, né? É uma Revell diferente. Por quê? Porque na década de 60, ali na segunda metade da década de 60, a Revell começou a se expandir. E ela queria, de fato, chegar a novos mercados, expandir sua clientela, sair dos Estados Unidos, que os Estados Unidos nunca foi o melhor país do plastimodelismo. Tá? Os modelismos no Brasil, nos Estados Unidos, tinham uma concorrência muito forte. O grande hobby do americano, desses nossos modelismos domésticos, são os trens. Tá? É uma cultura muito ferroviária, os americanos. Isso influencia bastante nos hobbies. Então eles sentiam que o mercado já ali nos anos 60 nos Estados Unidos estava começando a saturar, sabe? As crianças não estavam mais tão interessadas assim nos kits da Revell, os adultos faziam ferromodelismo, né? A Monogram estava fazendo já os kits mais adultinhos, né? Kits mais sérios. Eles partiram para uma estratégia diferente, que era expandir, chegar em crianças de outros países. Expandir dentro da Europa, que tinha suas marcas, por exemplo, mas não tinha a Alemanha Ocidental ali não tinha nenhuma marca significativa, e outros lugares do mundo também precisavam de mercado plastimodelismo. Os anos 60 não eram um mundo tão globalizado como é hoje. Já era um pouquinho assim, né? Mas a Revell queria expandir o nome delas, mas ela expandiu de uma forma diferente. Ela foi passando de país em país e foi fazendo joint ventures, foi firmando parcerias. Então, ela foi abrindo um monte de Revell por aí, da qual, às vezes, ela era só fornecedora, parceira comercial, no máximo, assim, um sócio minoritário, só para dizer que a Revell estava ali. Mas, no fundo, as outras marcas eram marcas próprias, geridas independentemente, tinham um cordão umbilical com a matriz, com a Revell americana, mas eram empresas independentes, tá? Daí nasceu a Revell alemã. A Revell alemã nasceu uma subsidiária, uma joint venture da Revell americana, mas teve Revell do Japão, teve Revell da Itália, teve Revell da Turquia, teve Revell México, teve um monte de Revell. E a Revell do Brasil. O tema
que a gente vai falar hoje, que chegou aqui no final dos anos 60, nos anos 70. A Revell veio para o Brasil através de uma joint venture com a Keycolor, que era uma empresa que já estava estabelecida aqui no Brasil. A Keycolor, uma empresa criada pelo seu Arno Keycolor, era uma empresa de importação, trazia materiais fotográficos para o Brasil e, graças ao entusiasmo de um de seus funcionários, conseguiu importar os primeiros lotes de Revell para o Brasil, vindo diretamente da Califórnia, né? Aí eles ficaram interessados em reduzir os custos, tentar fabricar a Revell aqui no Brasil, justamente na época que a Revell estava fazendo essa expansão de joint ventures, né, de emprestar seu nome a parceiros. Então juntou a fome com a vontade de comer. A Keycolor queria produzir os kits e a Revell queria quem produzisse os seus kits e emprestava seus moldes, né? Porque eu já expliquei para vocês, os moldes ficam parados muito tempo, né? Você produz lotes de kits, depois os moldes ficam paradinhos. Você consegue capitalizar isso daí por aí. Expliquei isso no vídeo de Rebox dos kits. E foi aí que nasceu a Keycolor. Depois veio a Kiko, que é uma derivada da Keycolor, né? Problemas de Brasil, sabe? Burocracia, troca de CNPJ para fugir do agiota, esse tipo de coisa. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. A Keycolor e depois a Kiko produziam kits genuinamente Revell, vindos lá de Venice, na Califórnia, tá? Produzidos em terra brasileira, com manual em português, caixa em português, ilustrações muito bacanas. E dessa época nasceu uma relação muito boa, que durou muitos anos, da Revell com o Brasil. Hoje essa relação não é tão forte assim, mas por uns 30 anos, até os anos 90 ali, quando a Estrela assumiu isso daí, a Revell gostava muito de nós. Muito legal, uma história muito bacana, é a raiz da nossa história como modelistas brasileiros. Mas por que tá no vídeo de hoje esse comentário, tá? Porque eu sou terminantemente contra que você monte hoje, gravação deste vídeo, maio de 2023, sou terminantemente contra, eu te proíbo, brincadeira, eu não tenho esse poder, mas eu sou contra que você monte um kit da Keycolor e de qualquer outra encarnação da Revell brasileira, com exceção, talvez, de alguma coisa da Revell Estrela. Olha que a Revell Estrela tá entrando nesse capítulo, mas ainda vou deixar de fora, vou ficar só com as Revells brasileiras, tá? Por dois motivos. Primeiro, é parte da nossa história. A gente precisa preservar essas caixas. Essas caixas são sim colecionáveis, são sim bonitas. Você pode sim comprá-las, preservá-las, estocá-las, exibi-las numa coleção bacana. Isso sim, isso é legal de fazer. Mas por isso, para rodar numa bancada, eu sou contra. Eu sou contra, porque você vai ter uma experiência terrível de montar. Terrível de montar, tá? Os kits são ruins. Os kits são pior do que você lembra. Né? Na época, você que montava, você que é saudosista, você que montava essas coisas, você montava essas coisas porque não tinha outras, né? Hoje tem muita coisa melhor de bancada, coisa que funciona, coisa mais precisa, coisa mais correta, coisa mais adequada, tá? Você vai ter uma experiência ruim, você vai trabalhar com plástico ruim, você vai trabalhar com decalque. Até decalque já não existe mais, né? Dos anos 70, 60, não. Esse decalque morreu faz tempo. Mas você vai ter uma experiência ruim do plástico modelismo, né? O plástico modelismo tem coisas antigas boas, a gente já fez vídeo disso aqui de novo, citando esse vídeo que eu já fiz, tá? Mas tem coisas que precisam ficar no passado ou precisam ser preservadas apenas pelo saudosismo e pelo colecionismo. Você vai botar um kit desse na sua bancada, você vai estragar o item colecionável, perder grana, né?
vai estragar o item colecionável, vai ter uma experiência ruim de montagem, kit chato de montar, ruim, vai ficar com o avião mais ou menos, porque daí dá uns problemas, né? Então as geometrias mais ou menos, kit antigo, né? Vai ficar com um negócio meio ruim, meio capengo na vitrine. Ou seja, você estragou um colecionável, teve uma montagem ruim, uma experiência chata de montagem. Essa mosquinha tá uns 4 dias voando na minha cara, que eu acho que eu matei. Uma experiência ruim de montagem, não faça isso. Não faça. Se é da sua época, se é do seu tempo, você lembra do seu pai, lembra do Natal, lembra de uma época feliz da sua vida, tenha esses kits e guarde-os. Não estrague-os. Preserve-os para que a gente possa contar essas histórias para a próxima geração, tá? Eu não sou senhor de dizer o que você deve pôr na sua bancada, não, mas eu tô te alertando. Você vai colocar um kit desse na sua bancada, você vai ter uma experiência péssima e vai estragar um colecionável. Quanto que você podia, sei lá, tá pegando um trumpeter, que não tem peso histórico nenhum, mas que na bancada é divertidíssimo. Na bancada você vai se divertir, vai ficar um negócio super bonito, decal novo, os encaixes perfeitinho, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu, como professor, já vi muito cara, eu montava, que color na infância, quero montar agora. Aí você fala, não, deixa essas coisas no passado, coleciona as caixas, mas monta coisa nova. Não, eu quero ter experiência. E a pessoa se arrepende. Eu já vi acontecer, não tô tirando isso da minha cabeça. Eu já vi isso acontecer, né? O nosso passado é mais colorido do que a gente lembra. Cara, eu tinha uma lista de 5 marcas para dizer, mas eu me alonguei tanto nas 2 primeiras, já falei tanta coisa, esse vídeo já ficou comprido demais. Então a gente já tem uma parte 2 preparada. Vou voltar aqui pro mural e eu vou encerrar esse vídeo aqui, né? Então, se você gostou desse vídeo, você quer saber mais coisas que você deve deixar passar, guardar no passado, não trazer para sua bancada hoje em dia, né? Escreve aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse. Ou se você tem um outro tema de lista aí, pode deixar aí no comentário também, que essas listas todas, a maioria delas é indicação de seguidor, indicação de chat na live, né? Deixa aí, o Chiquito tá te ouvindo. Eu tô aqui falando, mas eu também tô te ouvindo. Deixa seu comentário aí. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber vídeos como esse. Seu like é muito importante, seu like é o combustível desse canal, tá? E se você gosta mesmo do Blog do Chiquito, torne-se um padrinho do Blog do Chiquito, você vai colher uma série de vantagens e ajudar na manutenção do canal. E de olho nas lives, quarta, sábado e domingo, tem live aqui no Blog do Chiquito. Combinado, turma? Então, este vídeo eu encerro por aqui. Em breve a gente faz a parte 2 dele aqui. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits, mas não os que color, nem os da Réveillon antigo, por favor. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, YouTube, fui!